que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo porque toca na ferida primária da psique, o ponto de ruptura onde a máscara do eu grandioso se estilhaça e o abismo real se manifesta. Estamos falando da queda do Deus interior que o narcisista construiu. Um evento catastrófico que poucos observam e menos ainda sobrevivem ilesos. A maioria dos vídeos fala sobre os sintomas superficiais, o vitimismo ensaiado, o ciclo de abuso que se repete. Mas o que a psicologia profunda, o trabalho de Carl Jung, revela é o núcleo desta devastação, as 7 sombras arquetípicas que assumem o comando quando o narcisista, o falso rei, é destronado pelo caos de perder o controle. Essa perda de controle, essa fissura na persona, não é apenas um chilique, é o inconsciente clamando por sangue. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou lhe entregar a chave simbólica para não ser tragado por essa escuridão, caso ela esteja rondando sua vida ou a de alguém próximo, ou, o que é mais assustador, se ela estiver adormecida dentro de você. Carl Jung nos ensinou que a sombra é tudo aquilo que o ego se recusa a ser. No narcisista, essa sombra é uma legião, um exército de fantasmas interiores. Ele constrói uma fortaleza de ouro para esconder a miséria e a vergonha de uma criança abandonada que nunca cresceu. Um desses 7 destruidores está, neste exato momento, ativo em milhões de interações silenciosas, drenando a energia vital daqueles que ousam se aproximar. Quando eu revelar a 7ª sombra, a da aniquilação total, você vai entender por que algumas perdas são definitivas e não deixam vestígios, apenas ruínas emocionais. Você vai descobrir a anatomia da fúria narcísica, as 3 estratégias de defesa inconscientes para mascarar a vergonha tóxica que os consome e o único caminho para se proteger da projeção caótica que eles emitem quando perdem o controle e a fachada desmorona. Ao final deste vídeo, vou revelar o símbolo junguiano, que funciona como um escudo psíquico contra a tentação fatal de tentar salvar aquilo que insiste em se consumir nas chamas do próprio ego. O mergulho no universo do narcisismo, sob a lente dos ensinamentos de Carl Jung, é sempre uma descida ao submundo. Não se trata apenas de descrever comportamentos óbvios, mas de sondar as profundezas arquetípicas que sustentam a arquitetura psíquica do indivíduo. A persona, essa máscara social, tão cuidadosamente polida pelo narcisista, é projetada para o brilho constante, para o centro do palco. Mas o que acontece quando o foco de luz falha, quando o público se dispersa, ou pior, quando o espelho que reflete sua grandiosidade é quebrado? A persona se estilhaça. E quando a persona cede, emerge a sombra. A sombra do narcisista não é apenas um aspecto reprimido, mas uma antítese completa ao ego inflado. É o lixo psíquico de anos de negação, o horror da imperfeição. Carl Jung nos alertou que quanto mais brilhante a luz que projetamos, narcisismo grandioso, mais densa e perigosa é a sombra que essa luz produz. Perder o controle para o narcisista significa perder a narrativa, perder a fonte de suprimento vital e, acima de tudo, ser forçado a encarar o eu que ele dedicou a vida inteira a evitar. São 7 as sombras que irrompem com força destrutiva nesse momento de colapso. 7 fantasmas que vestem a pele do ego ferido e saem em uma caça desesperada por restauração ou vingança. Não são meros traços de personalidade, mas energias arquetípicas que tomam conta do campo da consciência. A primeira sombra que emerge é a da criança abandonada, a vergonha tóxica. O narcisista é, no fundo, uma criança que foi ferida e nunca recebeu o amparo necessário para integrar essa dor. O ego grandioso é uma compensação hipertrofiada da fragilidade infantil. Quando o controle se perde, seja por rejeição, fracasso público ou a indiferença de um suprimento essencial,
Essa criança, o puer aeternus ferido, assume o comando. Esta não é uma criança fofa, é uma entidade cheia de terror e ódio. A sombra da criança abandonada manifesta-se como uma vergonha tão avassaladora que é imediatamente projetada para fora. Pense na vergonha não como culpa, mas como a sensação visceral de ser fundamentalmente inadequado, defeituoso na sua essência. O narcisista não consegue suportar essa vergonha. Para lidar com ela, ele precisa criar um mundo externo onde a culpa pelo seu sofrimento seja de outro. É o choro histérico, o bico dramático, a vitimização instantânea, mas ampliada a um nível destrutivo. Ele se torna a vítima suprema, exigindo que todos ao redor se curvem à sua dor, não para confortá-lo, mas para validar sua inocência e, consequentemente, culpabilizar o outro. A energia é de regressão completa. Ele volta ao estado de dependência total, mas com a ferocidade de um adulto que tem ferramentas para manipular e destruir. Ele usa a fragilidade aparente como arma de coerção, manipulando a compaixão e a empatia alheias. O paradoxo é que ele exige ser cuidado como uma criança, mas pune quem tenta cuidar, pois o cuidado implica em reconhecer a ferida, algo que ele nega veementemente. Essa vergonha tóxica é o combustível para a próxima sombra. A segunda sombra é a do tirano caído, a fúria e a retaliação. Se a primeira sombra é a vergonha interior, a segunda é a explosão exterior. O narcisista se vê como o rei em seu próprio domínio psíquico, e qualquer desafio ao seu controle é percebido como traição ou insubordinação. Quando ele perde o controle, o tirano caído, o sombra do despotismo, desperta. Esta sombra não busca justiça, busca vingança e restauração imediata do poder. A fúria narcísica não é raiva comum. É uma fúria destrutiva que visa aniquilar o objeto que causou a ferida. O objetivo não é resolver o problema, mas destruir o mensageiro. É a quebra de objetos, o abuso verbal, as ameaças veladas e, em casos mais graves, a violência física. A retaliação é calculada, fria e sempre desproporcional à ofensa. Se você o criticou publicamente, ele tentará destruir sua reputação. Se você o deixou, ele tentará garantir que sua vida se torne um inferno insuportável. Jung fala sobre o arquétipo do herói, mas o narcisista vive à sombra distorcida do herói, o tirano que exige devoção. Quando o herói é ferido e a persona desaba, emerge o pequeno ditador, o imperador humilhado que precisa ver cabeças rolando para sentir-se seguro novamente. Ele busca dominar, controlar, e a única maneira que ele conhece de recuperar o controle é through a subjugação total do ambiente e das pessoas ao redor. Ele se torna um poço de ressentimento, colecionando provas de como foi injustiçado, justificando cada ato de crueldade como uma resposta legítima a uma agressão inicial, que na maioria das vezes existiu apenas na sua imaginação paranoica. A terceira sombra é a do parasita, a drenagem incessante de energia. O narcisista tem uma falha fundamental na sua capacidade de autossustentação psíquica. Ele é incapaz de gerar valor interno ou de se regular emocionalmente. Ele se alimenta da energia e da validação dos outros, do suprimento narcísico. Quando ele perde o controle, o parasita emerge com uma fome triplicada. Essa sombra atua como um vampiro emocional. O narcisista, sentindo-se vazio e desmoralizado pela perda de controle, ataca o suprimento restante com uma intensidade desesperada. Ele usa o drama, a crise inventada, a doença súbita ou a ameaça de autodestruição para forçar a atenção e o investimento emocional dos outros. O parasita não quer apenas carinho, ele quer a sua essência, a sua sanidade, o seu tempo, o seu foco, tudo consumido para preencher o buraco negro interior.
Jung descreve como o inconsciente opera com complexos autônomos. Neste caso, o complexo do parasita toma o indivíduo, transformando-o em um buraco sem fundo. Você pode dar tudo, mas ele sempre exigirá mais, porque o que ele está buscando não pode ser encontrado no mundo externo, mas sim na integração interna que ele se recusa a fazer. A perda de controle é o sinal de que o suprimento está acabando, e o parasita se torna predatório, sugando a vida de quem estiver mais próximo, culpando a vítima por não ser suficiente para saciá-lo. Ele se agarra à vítima, tornando-se simbiótico, mas de uma forma tóxica, garantindo que o outro também se sinta esgotado e sem valor, pois somente assim ele se sente momentaneamente preenchido. A quarta sombra é a do destruidor, o impulso de aniquilação. Quando o narcisista perde o controle de maneira irremediável, quando a vergonha se torna insuportável e a fúria não encontra vazão suficiente, emerge a sombra do destruidor, a manifestação do arquétipo destrutivo em sua forma mais pura. Esta sombra não se contenta apenas em retaliar, ela busca a destruição mútua. Se eu não posso ter, ninguém terá. Se você me faz sentir dor, eu farei você sentir uma dor 10 vezes maior, mesmo que isso me custe caro. Este é o momento em que o narcisista queima pontes, sabota o próprio futuro e destrói relacionamentos importantes, não por acidente, mas por um impulso cego de autoconsumo e destruição do ambiente circundante. O destruidor age sem lógica, impulsionado pela libido destrutiva que Jung e Freud exploraram. É a pulsão de morte dirigida para o mundo externo e, frequentemente, também para o mundo interno. O narcisista pode começar a se envolver em comportamentos de risco, vícios ou autossabotagem extrema. Ele sente uma estranha satisfação na ruína, pois a ruína é um tipo de controle. O controle de ser o único a determinar o fim. Se ele não pode ser adorado, ele será temido e lembrado pelo estrago que causou. Essa sombra representa o colapso do self. A estrutura psíquica, já frágil, se entrega ao caos. Ele age como um agente do caos, semeando discórdia e confusão onde antes havia estabilidade. Ele se torna o próprio vulcão em erupção, cobrindo o mundo ao seu redor com cinzas, sentindo-se estranhamente poderoso na sua capacidade de destruir. A dor que ele sente é tão grande que ele precisa torná-la visível, tangível e compartilhável, não para ser aliviada, mas para ser validada em sua magnitude infernal. A quinta sombra é a do vazio, o terror existencial. Por trás de toda a pompa e arrogância, existe um profundo e aterrorizante vazio existencial. O narcisista construiu sua identidade inteiramente em torno de reações externas. O que os outros pensam, o que ele possui, a quem ele controla. Quando ele perde o controle, a fonte de validação se esvai e ele é confrontado com o nada interior. O vazio é o terror de não ter um self autêntico. A persona se foi, as sombras estão agindo, mas no centro de tudo há apenas um buraco negro. Este é o momento de crise mais silencioso, mas o mais letal. O narcisista pode entrar em estados de despersonalização, sentindo-se irreal ou em profunda depressão. O terror existencial surge porque ele percebe, ainda que inconscientemente, que ele não existe sem o espelho do outro. Jung falava da importância da individuação, do processo de tornar-se inteiro, mas o narcisista rejeitou esse caminho, optando pela imitação do self. Quando a imitação falha, o horror da não existência se manifesta. Ele experimenta a morte do ego sem o renascimento do self. Ele não tem recursos internos para lidar com a quietude, com a introspecção. O vazio o força a buscar freneticamente novas fontes de suprimento, novas vítimas, novas narrativas de grandiosidade, para tapar o buraco antes que ele seja tragado pela própria ausência de essência. Este vazio é a razão pela qual o narcisista não suporta a solidão. A solidão é a confirmação de que ele é apenas um eco oco.
A sexta sombra é a do perseguidor, a projeção paranoica. A projeção é o mecanismo de defesa favorito do narcisista. Ele não suporta a responsabilidade por suas próprias falhas, medos e imperfeições. Ele pega esse conteúdo sombrio e, num ato mágico da psique, atribui-o ao mundo externo, especialmente àqueles que o desafiaram. Quando perde o controle, essa projeção se torna paranoica, transformando-o na sombra do perseguidor. O perseguidor é o lado sombrio do arqueiro ou do detetive. Ele gasta energia obsessiva, construindo uma narrativa complexa de perseguição. Ele não perdeu o controle por incompetência, mas porque foi sabotado, invejado, traído por um inimigo secreto. Todos estão contra ele. O mundo é hostil. O perseguidor precisa identificar o inimigo para justificar sua fúria e retaliação. A sombra número 2. Esta sombra manifesta-se no ato de difamar, espalhar mentiras, investigar obsessivamente a vida da vítima, buscando qualquer pequena falha para usá-la como arma. O objetivo é destruir a credibilidade da pessoa que o fez sentir vergonha, garantindo que o foco da falha permaneça nela. A paranoia é real para ele. Ele genuinamente acredita que está sendo atacado e, portanto, se sente justificado em qualquer ato destrutivo que cometa. Ele se torna a vítima eterna, mas uma vítima armada com a certeza da sua retidão e a necessidade de vingança contra os demônios que ele projeta nos outros. Ele se recusa a reconhecer que os demônios são seus próprios conteúdos inconscientes. A sétima sombra é a do enganador, o mestre da manipulação e mentira patológica. Esta sombra é a mais sutil, mas a mais perigosa, pois atua na negação e na reescrita constante da realidade. Quando o narcisista perde o controle, a sombra do enganador garante que a história seja recontada para que, no final, ele nunca seja o responsável pelo caos. O enganador é o artífice da ilusão. Ele mente não apenas sobre fatos, mas sobre sentimentos e intenções. Ele usa o gaslighting de forma tão intensa que a própria vítima começa a duvidar da sua sanidade e da memória dos eventos. A perda de controle é negada. O evento traumático é minimizado. As palavras cruéis são transformadas em apenas brincadeiras, ou pior, em o que você precisava ouvir. O enganador é o arquétipo do trickster distorcido, usando a inteligência não para a transformação criativa, mas para a confusão e a manutenção do seu falso self. Ele cria realidades paralelas, onde ele é sempre o benfeitor, o injustiçado ou o gênio incompreendido. Ele não mente por acaso, ele mente estruturalmente, reconstruindo toda a sua biografia para se encaixar na imagem que a persona exige. Ele se torna tão convincente que, em momentos de desespero, até ele mesmo se perde nas teias de suas próprias invenções, confundindo verdade e fantasia. A sombra do enganador é o mecanismo de sobrevivência que permite ao narcisista ignorar a vergonha, sombra 1, e justificar a fúria, sombra 2. É o cimento que mantém unida a persona despedaçada. O processo de desintegração do ego narcísico é, portanto, uma manifestação violenta e coordenada dessas 7 sombras. É um terremoto psíquico onde a criança abandonada chora, o tirano pune, o parasita suga, o destruidor queima, o vazio aterroriza, o perseguidor acusa e o enganador reconta a tragédia para garantir que ele seja o único herói inocente. O que o trabalho de Jung nos ensina sobre este drama é que a intensidade da reação é diretamente proporcional à fragilidade do ego. Quanto mais grandiosa a persona, mais apavorante é a sombra. O narcisismo é uma fuga da dor, uma recusa em aceitar a mediocridade humana, a imperfeição. Mas essa fuga custa caro, custa a alma. Analisemos em profundidade a vergonha tóxica, a sombra 1, pois ela é a raiz de todas as outras. A criança abandonada.
Essa criança não foi vista pelos pais ou cuidadores como ela realmente era, mas sim como uma extensão das necessidades ou fantasias parentais. Ela aprendeu que o amor era condicional à performance. Para ser aceita, ela precisava ser perfeita, especial, um suprimento para os pais. Quando ela falhava, sentia a dor excruciante do abandono emocional. Essa dor é a vergonha. O narcisista enterra essa vergonha em um poço profundo e constrói o castelo do ego acima dela. O castelo é a persona brilhante, o eu grandioso que exige adoração. Mas quando a vida lança um desafio, um divórcio, uma demissão, uma crítica sincera, o não de um suprimento, o castelo treme e a vergonha inunda a consciência. A criança abandonada grita: "Eu sou um lixo, eu sou defeituoso, meu valor é zero." Mas o ego narcísico não pode processar essa informação. O mecanismo de defesa imediato é a projeção. A vergonha deve ser externalizada. Quem me faz sentir essa dor é o lixo, o defeituoso. A vergonha se transforma em ódio. Essa vergonha tóxica, quando projetada, alimenta o tirano caído. O tirano caído não aceita a humilhação. A humilhação é a vergonha exposta. Para o tirano, a única resposta é o poder absoluto e a destruição da fonte de humilhação. É por isso que as respostas de um narcisista a pequenas frustrações são tão exageradas. Não é a crítica que dói. É o risco de a persona desabar e revelar o bebê chorão e aterrorizado por dentro. A retaliação é uma tentativa desesperada de erguer o castelo novamente, provando que ele ainda é o Deus e que a vítima é apenas um mortal culpado. A densidade dessa fúria nos leva à discussão junguiana sobre a energia psíquica, a libido. A libido, para Jung, não é apenas energia sexual, mas a força vital. No narcisista, essa força vital é desviada quase inteiramente para a manutenção da persona e para a repressão da sombra. Quando o controle é perdido, essa energia reprimida se volta para fora de maneira explosiva e caótica. A sombra não está mais contida. Ela se torna o motor de todo o comportamento. Considere a sombra do parasita. Por que essa dependência extrema e insaciável? O self autêntico é a fonte interna de sentido, o eixo central da psique. Se o self é atrofiado, o indivíduo não tem como se reabastecer. O narcisista transforma o outro, o suprimento, em seu self externo. Ele usa o parceiro, o amigo ou o colega como uma bateria. Perder o controle é perder a bateria, é a ameaça de pane total. O parasita ataca porque a morte por inanição psíquica é iminente. Ele não tem limites porque, na sua percepção, o outro existe apenas para servi-lo. O parasita exige sacrifícios, tempo, recursos e, o mais importante, adoração constante. É a confirmação de que ele é valioso, mesmo que ele não sinta isso internamente. A drenagem é o preço da sua sobrevivência. E quanto mais ele drena, mais vazio ele se sente, perpetuando o ciclo vicioso do consumo emocional. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Essa drenagem leva à sombra do destruidor. Se o parasita não encontra suprimento suficiente, o impulso de morte, o tânatos psíquico, se manifesta. A incapacidade de sustentar a vida o leva à necessidade de destruir a vida ao seu redor. A destruição é o último ato de controle para quem perdeu tudo. Jung chamaria isso de uma possessão pelo complexo destrutivo. O indivíduo não está agindo livremente, ele está sendo agido pelo complexo. O destruidor, o arquétipo da aniquilação, não se importa com as consequências a longo prazo. Ele vive no eterno presente da dor e da raiva. Ele queima seu próprio jardim para punir a borboleta que voou para longe.
É um ato de desespero e onipotência distorcida. Ele acredita que se pode destruir, ele ainda tem algum poder sobre a realidade. A ruína é a sua marca de autoria. Em seguida, mergulhamos no vazio existencial, a sombra 5. Se a vergonha é a dor da rejeição, o vazio é o horror da descoberta de que não há nada por baixo da máscara. O trabalho de Jung enfatiza que o ser humano precisa de sentido, de um elo com o inconsciente coletivo e com seu self. O narcisista trocou o self pela imagem, o sentido pela admiração. Quando o controle falha, o barulho externo cessa e o silêncio interno é ensurdecedor. O vazio é a ausência de alma, a perda de conexão com o mundo simbólico. Ele não tem como se consolar, porque o consolo viria da aceitação da sua humanidade imperfeita, do seu lado sombra. Mas ele rejeitou essa totalidade. Ele é forçado a confrontar o fato de que a vida que ele viveu foi uma encenação. O vazio é tão ameaçador que o narcisista fará qualquer coisa, qualquer drama, qualquer mentira, para preenchê-lo imediatamente, mesmo que seja com conteúdo tóxico. É a partir desse vazio que a paranoia floresce, dando origem à sombra do perseguidor. A culpa e a falha são características do eu-ego que precisam ser integradas ao self. Se o narcisista não pode aceitar a culpa, ela se torna um agente externo que o persegue. O perseguidor é o seu próprio inconsciente projetado. O perseguidor transforma o mundo em um teatro de conspiração. A paranoia é uma defesa. É mais fácil suportar a ideia de que o mundo é mau e está tramando contra você do que aceitar que você é imperfeito, falível e às vezes culpado. Essa projeção paranoica é a sua maneira de manter a persona intacta, mesmo que ela esteja ferida. Ele se torna o herói em uma narrativa de ataque injustificado, o que lhe dá licença para usar a sombra do tirano e retaliar. O perseguidor garante que ele nunca seja o agressor, apenas o retaliador justo. E chegamos à 7ª sombra, a do enganador. Esta sombra é o mecanismo de autoconservação do falso self. O enganador não é apenas um mentiroso casual, ele é um falsificador de alma. A mentira é a sua realidade. Quando o narcisista perde o controle, o enganador entra em ação para reescrever o roteiro, manipulando memórias, sentimentos e fatos. Ele usa o gaslighting como uma arma simbólica, tentando fazer com que o outro duvide da própria percepção. Se o outro duvida, o narcisista recupera o controle sobre a verdade. A verdade, para o narcisista, é puramente utilitária. É aquilo que serve à sua persona. Essa mentira patológica é o último escudo. É o que permite que ele volte a dormir à noite, convencido de que não há nada de errado com ele, que o problema está sempre no espelho que reflete mal e nunca na sua imagem. O enganador é a última linha de defesa antes do colapso psicótico completo. O ciclo vicioso do narcisismo em crise é, portanto, a fuga da vergonha, sombra 1, a explosão da fúria, sombra 2, a busca desesperada por suprimento, sombra 3, a ação destrutiva, sombra 4, o encontro com o vazio, sombra 5, a projeção paranoica, sombra 6, e a reescrita da realidade pelo enganador, sombra 7. É uma dança trágica no teatro da alma. O que fazer diante dessa erupção sombria? Carl Jung nos ensina que a integração da sombra é o caminho para a totalidade. Mas o narcisista rejeita essa integração. Para quem interage com ele, a única defesa é a retirada e a consciência. Você precisa entender que o que você está enfrentando não é a pessoa, mas um complexo autônomo. Você está lidando com a sombra, com o inconsciente descontrolado. A tentação fatal que mencionei no início é tentar salvar a criança abandonada. A empatia é um veneno neste contexto. Quando você tenta salvar a criança ferida, o tirano, o parasita e o enganador tomam conta.
Eles usam sua compaixão como combustível e sua tentativa de resgate como prova de que você é um tolo manipulável. A promessa de que você descobriria as 3 estratégias de defesa inconscientes para mascarar a vergonha tóxica se cumpre na observação das 7 sombras. A primeira estratégia é a projeção, a sombra do perseguidor. A segunda é a retaliação e o domínio, a sombra do tirano. E a terceira é a fantasia e a negação, a sombra do enganador. Estes são os pilares da sua defesa psíquica. O único caminho para se proteger da projeção caótica é o que Jung chamou de manter o espaço. Não se trata de revidar, mas de não aceitar a projeção. A culpa que ele lança sobre você não pertence a você. O caos que ele tenta instaurar é o caos da sua alma, não o seu. Para isso é preciso uma âncora simbólica, algo que ressoe com a força do self, o centro real que resiste ao caos. Ao final deste vídeo, vou revelar o símbolo junguiano, que funciona como um escudo psíquico contra a tentação fatal. Esse símbolo é o mandala. O mandala, em sua forma arquetípica, representa a totalidade, o self, a ordem dentro do caos. Ele é a circunferência que delimita o centro. Quando o narcisista está em colapso, ele se torna um agente de desintegração. Ele tenta quebrar suas fronteiras, seu centro. O mandala simboliza a integridade do seu próprio ser. Sua defesa não está em lutar contra a sombra dele, mas em fortalecer o seu centro. É preciso construir o seu próprio mandala interno, o círculo sagrado de seu self, onde as projeções, a fúria e as mentiras dele não podem penetrar. Manter o centro significa não reagir à fúria, não aceitar a culpa projetada e não tentar consertar o que não pode ser consertado pelo esforço externo. Significa reconhecer que a sombra dele não é sua sombra. A mensagem simbólica e profunda é esta: a sombra só tem poder sobre você se você lhe der residência em sua alma. Você não é responsável pela vergonha que ele sente, nem pelo vazio que o consome. Sua responsabilidade é construir seu próprio centro e proteger o seu círculo. O narcisista, em sua queda, procura arrastar a todos para o seu abismo. Seu ato de individuação mais poderoso é manter-se firme na sua própria realidade, no seu próprio self. O self é a única fortaleza. Se este mergulho na psique profunda ressoou com a sua busca por clareza e com a sua jornada de autoconhecimento, convido você a refletir sobre o tema. Compartilhe nos comentários qual dessas 7 sombras você reconheceu com mais força em interações passadas. Curta este vídeo para que esta mensagem de proteção e consciência alcance aqueles que estão perdidos na escuridão. Inscreva-se no canal para continuar a nossa jornada rumo à totalidade, explorando as profundezas do inconsciente e do nosso potencial. A individuação é uma caminhada solitária, mas podemos caminhar juntos na busca pela luz. Mantenha seu mandala intacto. A paz reside no centro. A construção do mandala interno como escudo psíquico é um processo ativo de delimitação de fronteiras emocionais, um ato de criação do próprio eixo em meio à turbulência externa. É o oposto da simbiose, que o narcisista desesperadamente tenta forçar em momentos de crise. O narcisista, ao perder o controle, tenta apagar as linhas divisórias entre o eu e o outro, projetando seu caos para que o mundo inteiro se torne um reflexo do seu sofrimento. Se você aceita essa fusão, você é tragado para a espiral descendente das 7 sombras. Jung falava do caminho para dentro, a necessidade de voltar-se para o self para encontrar a estabilidade. Quando o enganador, sombra 7, tenta reescrever a realidade, sua única defesa é a sua memória autêntica, a certeza inabalável do que você viu, sentiu e viveu. Essa certeza é uma das pétalas mais fortes do seu mandala. O narcisista se nutre da dúvida, da incerteza que ele consegue semear.
A única maneira de cortar esse suprimento tóxico é através da afirmação interna da sua verdade. Devemos nos aprofundar na anatomia da criança abandonada, a sombra 1, pois ela é a chave para compreender a patologia da vergonha. A criança ferida não é apenas um estágio da vida, mas um complexo que se tornou autônomo. Ela congela o tempo psíquico do narcisista no momento do trauma, impedindo o desenvolvimento da verdadeira maturidade. A maturidade, no sentido junguiano, é a capacidade de suportar a tensão dos opostos e de integrar a sombra. O narcisista não suporta a tensão. Ele precisa que a vida seja preto no branco, onde ele é sempre a luz e os outros são a escuridão. Quando a criança abandonada toma o ego, ela exige compensação imediata e total. Ela não quer reparação. Ela quer que o mundo retroceda no tempo e desfaça a dor original. Como isso é impossível, ela se contenta com a tirania e a manipulação. A ferida primária, a dor de não ser bom o suficiente, é tão intensa que o narcisista prefere causar dor imensurável nos outros a senti-la em si mesmo. É uma inversão perversa do sofrimento. Ele transforma sua vergonha em arma. Essa criança abandonada, no entanto, é o ponto de maior vulnerabilidade e, paradoxalmente, de maior força destrutiva. A sua força reside na capacidade de evocar a compaixão inconsciente de quem o observa. O narcisista se apresenta como o ser mais machucado da face da Terra, e a sociedade, em geral, é programada para responder à dor. Mas ele usa a dor como isca para o aprisionamento emocional. O resgate se torna a sua cadeia. Ao observar o tirano caído, sombra 2, em ação, notamos que a fúria é uma dança ritualística. Não é uma emoção, mas uma performance calculada, mesmo que pareça espontânea e caótica. O tirano precisa de testemunhas para a sua humilhação e para a sua retaliação. Se a fúria for privada, ela perde parte do seu poder. Ele precisa que sua audiência veja a sua dor e, mais importante, veja o seu poder restaurado ao punir o ofensor. Jung explorou a ideia do poder da escuridão, a energia bruta e não domesticada do inconsciente. O tirano é a manifestação dessa energia que não foi canalizada para o crescimento, mas para a dominação. Ele se alimenta da obediência forçada. A sua voz se torna o chicote, a sua presença o temor. A fúria é a última cartada para provar que ele ainda tem controle, mesmo que o mundo esteja desmoronando à sua volta. Ele prefere ser temido a ser ignorado. Ser ignorado é a morte da persona, é a confirmação do vazio, sombra 5. A dinâmica do parasita, sombra 3, revela o quão profundamente o narcisista rejeitou o princípio da individuação. O indivíduo individuado tem um centro forte, uma fonte interna de vida psíquica. O narcisista é um poço seco. Ele não se desenvolveu internamente. Ele se expandiu externamente como uma bolha de sabão, brilhante, mas sem substância. Quando o suprimento falha, o parasita se torna uma entidade desesperada. Ele não pede, ele exige. Sua fome não é material, mas de validação existencial. Ele suga não apenas a atenção, mas a sua própria identidade, tentando vestir a pele do outro, imitar suas qualidades ou simplesmente absorver sua energia vital. Pessoas que convivem com um narcisista em colapso frequentemente relatam uma sensação de esgotamento total, como se tivessem tido sua alma drenada. Isso não é uma metáfora. É uma realidade psíquica na dinâmica do complexo parasita. É a energia do outro sendo sequestrada para sustentar uma fachada que está ruindo. Essa falha na autossustentação é o que precipita a ação do destruidor, sombra 4. O destruidor, o impulso de aniquilação, surge quando o narcisista se sente completamente impotente. Se ele não pode se elevar, ele precisa rebaixar tudo ao seu nível.
A destruição torna a vida gerenciável para ele, pois reduz a complexidade e a ameaça de tudo o que é externo. O destruidor é a materialização do ressentimento. O ressentimento na psique é a energia da vingança que não conseguiu se manifestar no momento da ofensa, fermentando e se tornando corrosiva. O narcisista coleciona ressentimentos como troféus, e quando ele perde o controle, ele libera essa energia acumulada, não se importando se a destruição afeta a si mesmo. O sacrifício do próprio bem-estar é visto como um ato nobre em prol da vingança. Ele está disposto a perder a guerra desde que o inimigo sofra mais do que ele. Isso reflete uma total ausência de perspectiva de longo prazo, uma fixação no momento da dor. O vazio existencial, sombra 5, é o ponto de contato do narcisista com a morte psíquica. A morte, na simbologia junguiana, é frequentemente um pré-requisito para o renascimento. Mas para o narcisista, a morte do ego não leva ao renascimento do self, leva ao pânico. Ele não tem a fé no processo de transformação. Ele vê a morte da persona como o fim de tudo. Esse terror do vazio explica a fuga constante para o mundo externo, o vício em atenção, a necessidade de ruído e drama. O silêncio é o seu inferno, pois o silêncio convida à introspecção, e a introspecção revelaria o nada. O vazio é a ferida do self não desenvolvido. Para combatê-lo, ele usa a mania, a grandiosidade, a hiperatividade social ou profissional. No momento da perda de controle, quando essas defesas falham, o vazio o engole e ele se agarra a qualquer coisa, qualquer pessoa, para não ser consumido por essa ausência de sentido. A sombra do perseguidor, sombra 6, é a manifestação da paranoia como defesa contra a autoconfrontação. O perseguidor projeta a sombra do narcisista, sua raiva reprimida, sua inveja, sua incompetência, em um bode expiatório. O bode expiatório se torna o repositório de tudo o que o narcisista odeia em si mesmo. O perseguidor se alimenta da negação. Ele precisa acreditar, com absoluta convicção, que a culpa é externa. Isso não é apenas mentira, é uma alteração cognitiva da realidade. O mundo se torna uma matriz hostil, onde ele é o único ser puro e injustiçado. A paranoia se torna um sistema fechado de crenças, onde qualquer evidência contrária é vista como prova da conspiração. Viver com o perseguidor é ser constantemente acusado por crimes que não foram cometidos, ou ter suas intenções distorcidas até se tornarem irreconhecíveis. É o preço de ser o espelho onde o narcisista projeta seus demônios internos. E o enganador, sombra 7, o artífice da ilusão, garante que essa estrutura de negação se mantenha. O enganador é o narrador interno que distorce a história, o advogado de defesa que justifica o injustificável. Ele usa o charme, a lábia, as lágrimas e as promessas vazias, tudo para desviar a atenção do colapso. O enganador é particularmente perigoso porque ele ataca a realidade objetiva. Ele faz com que as pessoas duvidem da sua memória dos fatos, minando a confiança na própria mente. Isso é uma forma de assassinato psíquico, pois se a pessoa não confia no que sabe, ela se torna totalmente dependente da versão da realidade imposta pelo narcisista. O controle é restabelecido não pela força bruta, mas pela confusão mental. A perda de controle do narcisista é, na verdade, uma perda de controle sobre a sua persona. E quando a persona falha, a sombra toma as rédeas. O problema fundamental para Jung é que o indivíduo não fez a difícil e dolorosa tarefa de confrontar sua própria escuridão. O narcisista vive fugindo da sombra, e quando ela o alcança, a erupção é catastrófica, afetando todos em seu raio de influência. Para quem busca a individuação, a lição aqui é clara. A sombra deve ser confrontada e integrada. Não podemos projetar nossos próprios demônios nos outros, nem aceitar os demônios alheios como nossos.
O mandala interno é a ferramenta para manter essa distinção. Pense no mandala como um campo de força. Ele é desenhado por sua autoaceitação, suas fronteiras claras, seu valor inegociável. Cada vez que você se recusa a aceitar a culpa projetada, você fortalece uma linha do seu mandala. Cada vez que você mantém a calma diante da fúria do tirano, você reforça o seu centro. A resistência passiva à projeção é a única resposta eficaz. Não argumente com o enganador. Ele é um mestre nisso. Não tente acalmar o tirano. Ele vai usar sua gentileza para dominá-lo. Não tente alimentar o parasita. Ele nunca se saciará. A única atitude é a firmeza silenciosa no seu próprio centro. A recusa em participar do drama é o que o narcisista mais teme, pois isso confirma a perda total de controle sobre você, o suprimento. O trabalho com as sombras é a essência da psicologia profunda. Jung nos ensina que a cura não vem de evitar a escuridão, mas de mergulhar nela com coragem. O narcisista escolheu o caminho oposto: evitar a escuridão através da ilusão de luz perfeita. Por isso, a escuridão retorna com força vingativa quando a fachada ruir. O indivíduo que testemunha a queda narcísica precisa entender que está observando uma tragédia arquetípica, a desintegração de um ser humano que trocou a alma pelo espelho. E a única maneira de não se tornar uma vítima secundária é desenvolver a própria solidez interior, a qual Jung chamava de self. O self é a totalidade. O narcisista só vive a metade brilhante, a persona. As 7 sombras são o restante reprimido, o que ele se recusou a ver e a aceitar. Essa totalidade fragmentada é o que o torna tão perigoso em momentos de crise. Ele é um espelho quebrado, cujos fragmentos cortam quem tenta se aproximar para juntá-los. Vamos revisitar a primeira sombra, a vergonha tóxica. Ela é a mãe de todos os vícios e todas as manipulações do narcisista. A vergonha não é apenas um sentimento, é uma identidade. Eu sou a vergonha. Para sobreviver, ele precisa provar o oposto para o mundo. Eu sou a glória. O custo dessa prova é a constante necessidade de controle e a aniquilação de qualquer fonte de crítica ou desaprovação. A perda de controle é a perda da glória e o retorno ao estado de vergonha insuportável. É fundamental que se compreenda a diferença entre a sombra do narcisista e a sombra de um indivíduo que está no caminho da individuação. O indivíduo saudável reconhece sua sombra, aceita sua imperfeição e tenta integrá-la, transformando-a em energia criativa. O narcisista nega a sombra e a projeta. Ele não é o mestre de si mesmo. Ele é possuído pelas 7 sombras. Essa possessão psíquica é o que torna o comportamento tão irracional e destrutivo. Ele não está agindo como um ser racional, mas como um complexo que está defendendo sua existência a qualquer custo. O tirano caído, por exemplo, não se importa com a lógica. Ele se importa apenas com a restauração da sensação de poder. A lógica é uma ameaça à sua onipotência. Aprofundando no vazio existencial, ele está diretamente ligado à recusa em aceitar a finitude e a mortalidade humana. O narcisista se vê como eterno, especial, superior. A perda de controle, o fracasso, a doença ou o envelhecimento são lembretes da sua mortalidade, e ele reage a eles com horror. O vazio é a prévia do nada que ele teme ser. Ele busca a imortalidade na admiração alheia, na lenda que ele cria sobre si mesmo. O perseguidor, por sua vez, opera numa lógica de inversão de papéis, que é a marca registrada da sua defesa. Ele inverte o agressor e a vítima. Essa inversão é crucial para a manutenção do seu senso de pureza moral. Ele só pode ser o agressor se for forçado a se defender. Portanto, ele precisa transformar cada interação em uma situação onde ele é o atacado.
Ele usa a sombra do perseguidor para reescrever a história e garantir que ele esteja sempre na posição de vítima inocente, justificada em sua fúria e retaliação. O enganador é a força que torna o narcisismo tão escorregadio e difícil de combater. A mentira não é apenas um deslize ético, é a sua fundação. O falso self é construído sobre a mentira. Quando a verdade ameaça derrubar a estrutura, o enganador trabalha horas extras, criando narrativas tão convincentes que chegam a confundir o próprio narcisista. Para se libertar dessa teia, é preciso abraçar a simplicidade da verdade. A verdade é o que é, independentemente de como ele tente recontá-la. Seu mandala é construído com essa matéria-prima, a realidade nua e crua. Não tente negociar com a ilusão. Simplesmente afirme o real. A jornada de individuação exige o confronto com o dragão. No caso do narcisista, o dragão é sua sombra. Mas para quem interage com ele, o dragão é a tentação de se perder no caos dele. O escudo do mandala não é feito para atacar, mas para proteger seu centro. A manutenção da integridade psíquica exige um profundo respeito pelo inconsciente e seus símbolos. A sombra do narcisista não é apenas a dele. Ela toca em pontos universais, em nossa própria fragilidade humana. Ao observar o drama dele, somos confrontados com a nossa própria capacidade de negação e grandiosidade. A real transformação começa quando reconhecemos que o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Se o caos do narcisista nos afeta profundamente, é preciso perguntar: onde em mim está a ressonância com essa energia? Onde eu permito que a vergonha alheia ou o vazio alheio preencha um espaço que deveria ser do meu self? O narcisismo, visto pela ótica de Jung, é uma patologia do self. O indivíduo parou no meio do caminho, rejeitou a cruz da humanidade e escolheu o trono da divindade falsa. A perda de controle é o universo forçando-o a confrontar o que ele negligenciou. É um momento de crise, mas também, teoricamente, um momento de oportunidade para a psique, embora raras vezes o narcisista seja capaz de aproveitá-la, preferindo a descida completa ao inferno do caos das 7 sombras. A nossa responsabilidade é apenas garantir que não o sigamos para essa descida. A construção do seu self é a sua maior arma e sua maior defesa. O self não precisa de adoração externa. Ele é autossuficiente e busca a totalidade. O narcisista só conhece a metade brilhante. Você busca o inteiro, o que inclui a luz e a sua própria sombra integrada. Essa é a diferença fundamental. O tirano caído não suporta a indiferença. A indiferença é a negação do seu poder. Se você se recusa a reagir, a fornecer a energia para sua fúria, o tirano se enfraquece. Isso não significa frieza, mas soberania emocional. Você decide o que entra e o que sai do seu círculo. O mandala é a representação gráfica dessa soberania. O parasita teme a autossuficiência. Quando você demonstra que não precisa dele para sua validação e que é capaz de gerar seu próprio valor e sentido, o parasita perde sua razão de ser. Ele busca a dependência, você busca a autonomia. A autonomia é o veneno para o complexo parasita. O destruidor é neutralizado pela construção. Enquanto ele queima, você edifica. Enquanto ele destrói, você constrói uma vida de sentido e integridade, longe das cinzas que ele produz. Sua capacidade de prosperar, apesar da toxicidade dele, é a sua maior vitória. O vazio é confrontado pela conexão com o sentido profundo da vida. Isso pode ser encontrado na arte, na natureza, na espiritualidade, no trabalho que alimenta a alma. O self se manifesta nessas conexões. O vazio do narcisista é a ausência de alma. Sua presença é a prova da sua alma viva e pulsante.
O perseguidor é desarmado pela verdade inabalável. Você não precisa provar sua inocência, você simplesmente a conhece. A tentativa do narcisista de envolvê-lo em seus jogos de culpa e vitimização é frustrada quando você se recusa a entrar no campo de batalha que ele delimitou. E o enganador perde o poder quando você se torna seu próprio juiz de realidade. Você é o portador da sua verdade. Não importa quantas vezes ele tente reescrever a história. A sua memória e a sua percepção são as suas âncoras. As 7 sombras do narcisista em colapso são um mapa para a autodestruição. Para nós, elas são um aviso e um convite. Um aviso para não cairmos nas armadilhas da persona e da negação da nossa própria escuridão. E um convite para o trabalho sagrado da individuação. O maior poder que você pode exercer em face da sombra alheia é a integridade. Viver alinhado com o seu self é o ato de resistência final. É a negação da sua energia para o fogo do caos que ele tenta espalhar. A sua integridade é o seu mandala. É um caminho que exige coragem e constante vigilância. As energias do inconsciente são poderosas, e a atração pelo drama, pela fúria, pela vitimização é tentadora, pois nos dá a sensação momentânea de poder. Mas esse poder é ilusório e corrosivo. A verdadeira força reside na quietude do centro, na aceitação da sua totalidade humana. Aceite sua própria sombra, para que a sombra alheia não tenha onde se alojar em você. O ciclo de abuso e dor só pode ser quebrado pela consciência. A consciência é a luz que dissipa a escuridão. O narcisista teme essa luz, pois ela revela a fragilidade da sua armadura. A jornada do self é uma aventura em direção à totalidade, onde o caos interno é confrontado, não projetado. O símbolo do mandala é a representação dessa totalidade, um círculo de proteção e de ordem. Mantenha esse círculo sagrado em sua mente e em seu coração. É a sua bússola em meio à tempestade das 7 sombras. A verdadeira liberdade não está na fuga, mas na capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o mundo externo se desintegra. Lembre-se, o destino do narcisista em colapso é o consumo pelo seu próprio complexo. Seu destino, se você escolher o caminho da individuação, é a expansão da consciência e a plenitude. O trabalho de Jung nos convida a sermos heróis de nossas próprias almas, a enfrentar o inconsciente e não a fugir dele. A fuga do narcisista para a grandiosidade o condenou. A sua coragem em encarar a realidade, por mais dolorosa que seja, é o que o salvará. Este é o momento de introspecção e de fortalecimento. Se você reconheceu esses padrões, se sentiu a ressonância dessas 7 sombras, saiba que o reconhecimento é o primeiro passo para a liberdade. A negação é a porta de entrada para a servidão. O seu self clama por autonomia. Siga o caminho do self. O caminho é longo, mas a recompensa é a sua própria alma, resgatada das profundezas da ilusão e da projeção. Não permita que o drama dele defina sua vida. Seu poder reside em sua capacidade de escolher o centro. A escolha é sempre sua. Entre ser o espectador e o alvo do caos das 7 sombras, ou ser o guardião da sua própria ordem interior, do seu próprio self, que a força do seu mandala te proteja. O ponto de virada é a aceitação da sua humanidade. O narcisista nega a humanidade em si mesmo e nos outros. A cura está na aceitação de que somos todos feitos de luz e sombra, de força e fragilidade. A profundidade da ferida narcísica exige não apenas conhecimento, mas uma postura psíquica firme. Não se trata de uma batalha moral, mas de uma questão energética, quem drena e quem se abastece. Você não pode abastecer o vazio dele sem se tornar vazio. Sua plenitude é sua defesa.
E, por fim, a lição mais crucial que emerge do estudo dessas 7 sombras é a importância do limite. O narcisista, especialmente quando perde o controle, não reconhece limites. Ele invade, ele exige, ele ultrapassa. Seu mandala é a demarcação desse limite sagrado, a muralha que protege seu centro. Dizer não ao caos alheio é o ato de amor próprio mais significativo que você pode realizar. Isso é individuação em ação. A consciência é o único antídoto. Use-a.